Que hoje é o último dia de audiência do caso Tatiana Medeiros. Meu Deus. Estamos com o nosso repórter Denis Constantino acompanhando todos os detalhes. Conta tudo pra gente, Denis. Como é que tá a movimentação desse último dia? Muito bom dia. Ao vivo. Oi, Wellington. Bom dia para você e para todos os nossos espectadores aqui do Ronda do Povão. O Wellington hoje, pela manhã começou o último dia, né, da audiência de instrução e julgamento, não só da Tatiana Medeiros, da vereadora, como também do Alandilson Cardoso Passos e dos demais réus nesse processo que investiga o envolvimento da vereadora Tatiana e dos demais réus em crimes eleitorais aqui no estado do Piauí, também em um envolvimento com uma facção criminosa. Wellington, passando aqui um panorama geral daquilo que aconteceu durante toda essa semana. Foram em torno de 65 pessoas ouvidas, entre testemunhas de acusação e defesa. Ontem iniciou aqui por volta... Ontem à tarde iniciou a ouvir não só o Estênio Ferreira Santos, que é o padrasto da vereadora, como também a Maria Odélia de Aguiar Medeiros, a mãe da vereadora, mas também foram ouvidas a Bianca Medeiros, que é a irmã da vereadora, e o Lucas de Carvalho de Essena, que é o cunhado da vereadora. Agora há pouco, a promotoria eleitoral atendeu a imprensa para falar com relação ao que foi apresentado durante toda essa semana pelas testemunhas. No entanto, Wellington, a gente teve aqui a promotoria falando sobre a questão de documentos, de prova documentais que foram apresentados ao longo dessa semana, como extrato bancários, inúmeros pagamentos via Pix e mensagens que tratam aí sobre a questão dos títulos de eleitores, né, que tudo isso vai ser utilizado para fundamentar e sustentar a acusação contra a vereadora e os demais réus nesse processo. O Ministério Público falou também sobre a questão do instituto ligado à vereadora ter sido utilizado como uma maneira para a compra de votos. Vamos ver detalhes aí com relação às falas aí dos promotores durante a manhã aqui para a imprensa. Vamos ouvir. Vereadora. Até agora não foi considerado juntado nenhuma prova realmente que ele tenha cometido nenhum delito, que ele tenha participado para contribuir para qualquer crime eleitoral, né? Então nós estamos totalmente tranquilos com relação ao Sávio. Como também aos outros acusados, até o momento as defesas não viram nenhuma comprovação de prova que possa ter contribuído para qualquer crime eleitoral. Não existe nada contra o Sávio, nenhuma prova concreta, real, que ele tenha contribuído, nem que seja mesmo perfunctoriamente, mesmo indiretamente, para qualquer crime eleitoral. Então nós estamos totalmente tranquilos com o Sávio. Como também nós temos observado que os outros também não existe comprovação. Até agora existe muita palavra, muitas falácias, mas não existe nenhuma comprovação de nenhum crime eleitoral que tenha contribuído para mudar o resultado da eleição. Mas nós sabemos que tudo que foi juntado nos autos do processo eleitoral com relação ao processo do DENAC 64 são provas nulas. São provas que não podem contribuir para nenhum resultado. Com certeza serão anuladas. E outra coisa, esse que dizem que tem esse dinheiro que foi adquirido, cabe ao Ministério Público provar a origem dele. Não cabe à defesa provar. Cabe provar que era a origem ilícita. O que nós sabemos é que essa ONG presta um serviço muito bom e que foi perdido uma quantidade enorme de alimentos com a proibição da distribuição, que prejudicou centenas de pessoas. Nós estamos passando uma época em que a fome é muito grande, a necessidade é muito grande. Foi um dos maiores crimes que eu já vi cometido, foi não deixar ser distribuída a quantidade de alimentos que tinha lá, que foi totalmente perdido. Hoje é dia de interrogatório de alguns réus, né? Os réus que foram ouvidos até hoje exerceram o direito de ficar em silêncio. Eu não sei se vão exercer essa mesma estratégia hoje, é um direito dele se o fizer. É irrelevante, para o Ministério Público é irrelevante. O depoimento dos réus, obviamente, ele pode contribuir com alguma coisa, mas o forte da prova é a prova documental, né? Os extratos bancários, os inúmeros PIX enviados, as mensagens mandando título de eleitor. E algumas provas testemunhais também foram importantes, mas isso a gente vai avaliar no momento oportuno. Eu não sei se eles vão exercer o direito de ficar em silêncio, tá? Mas como eu falei, para o Ministério Público a prova mais importante é a documental, né? São as inúmeras movimentações bancárias, são o uso de laranjas, as mensagens trocadas, falando nitidamente em título eleitoral, em envio de Pix, manda Pix para cá, manda Pix para lá. E algumas provas testemunhais foram importantes também, mas sobre essas a gente vai falar no momento oportuno. Até o momento, esta é a convicção do MP com o que a gente tinha nas provas produzidas no inquérito. No tocante à prova testemunhal, nós vamos analisar, vamos olhar se é necessário novas provas ou não, para depois a gente chegar, não, realmente o que nós pensávamos no início é isso. O que eu posso dizer é que as provas até agora foram bem produtivas, no sentido de confirmar muitas teses do MP.
o direito ao silêncio é um direito dos réus, né? Se eles escolherem ficar em silêncio ou quiserem responder só as perguntas formuladas pela defesa, é uma estratégia da defesa, né? A gente não tem como adiantar, não, só a defesa mesmo para dar essa informação para vocês. Como é um processo muito complexo, eu acredito que a juíza fixe um prazo, talvez 5 ou 10 dias, para que cada um, o Ministério Público, a defesa de cada um dos réus, indica as diligências que entenderem cabíveis, né? Hoje vão ser interrogados 5 pessoas, né? A vereadora Tatiana, o senhor Alan Dilson, a senhora Emanuele, que trabalhava na ONG, a senhora Bruna, Raquel e seu Sábio também, que eram funcionários da ONG, né? Pelas provas que foram juntadas aos autos, existiam basicamente três níveis, né, dentro dessa organização criminosa, especificamente para a eleição. A primeira era a questão da liderança, que era exercida aparentemente pela vereadora e pelo seu namorado, companheiro. No segundo nível, um nível operacional e financeiro, que seriam pessoas que estariam recebendo alguns recursos, repassando para outros, repassando para a conta de eleitores. Essa aí estaria seu Estênio, a mãe da senhora Maria e outras pessoas. E teria um núcleo operacional, que seriam pessoas responsáveis por fazer cadastro de eleitores, eventuais transferências, confirmação de votos e outras coisas, né? E também são outros, porque às vezes vocês devem estar se perguntando por que esse processo, que tem vários crimes comuns, veio para a Justiça Eleitoral, né? Porque tem um crime eleitoral no meio e, por conexão, ele atrai a competência desses outros crimes para cá, né? Se não existisse o crime eleitoral, esse processo seria da Justiça Comum, mas como tem um crime eleitoral, atraiu essa competência para cá. Os questionamentos são basicamente o que está na denúncia, né? E com base na resposta delas, a gente vai acrescentando ou tirando outras perguntas. São muitos fatos que são imputados, assim, não tem como a gente fazer uma relação, vamos fazer essas perguntas. A gente tem um roteiro, né? E depende tudo se a vereadora ou os outros réus vão querer responder as perguntas do Ministério Público. Pode ser, eu quero ficar em silêncio, a gente não pode obrigar ninguém a falar. Tudo não funcionava só para compra de votos também. Tinha uma atividade, uma atividade social que era exercida, mas ele foi utilizado como um mecanismo para fazer cadastro de eleitores e sim, eventualmente, a compra de votos. Várias cestas básicas estavam nesse cesto e nesse instituto. E foi feita uma busca e apreensão e o Ministério Público se manifestou da seguinte forma: olha, essas cestas não são objeto da busca e apreensão, porque não tem nada de ilícito em cesta básica. E foi feito um requerimento que foi deferido pelo juízo, isso está no processo, de que a defesa providenciasse a entrega dessas cestas básicas em outra instituição. E a defesa ficou inerte, isso está tudo documentado, está nos autos, e essas cestas básicas se estragou porque não foi tomada nenhuma providência para que elas fossem distribuídas. Existiu uma manifestação do Ministério Público para que essas cestas básicas fossem redistribuídas, para que não apodrecessem, não estragassem, e foi deferido pelo juízo isso. Só que a defesa não tomou nenhuma atitude, né? E, eventualmente, infelizmente, esses alimentos pereceram, com muita gente precisando. Aí, Denis, então, a verdade é defesa, colocando aí os seus argumentos. Pô, não, Denis? A gente viu aí, Elton, a primeira fala foi do advogado do funcionário da ONG Vamos Juntos, o Sávio de Carvalho França, que é um dos réus desse processo. Você viu aí que ele falou com relação à questão do que ele responde, né, nesse processo. Você pôde ouvir também junto com os nossos telespectadores com relação à questão das cestas básicas. Por que está gerando tanto entreveio? A defesa informou que a vereadora que o Instituto teria utilizado essas cestas básicas. Eles falaram com relação à apreensão de 900 cestas básicas após a suspensão das atividades do Instituto Vamos Juntos. Essas cestas básicas, segundo o Ministério Público, elas seriam utilizadas para a compra de votos. No entanto, não foi o entendimento da Justiça Eleitoral, como você pôde ouvir aí dos advogados, né? Essas cestas deveriam ter sido repassadas para outra ONG para que fosse feita a distribuição entre os moradores ali da região da Zona Norte Teresina, o que acabou não sendo executado por conta da defesa da vereadora Tatiana Medeiros, né? A defesa, inclusive, falou aí com relação a que houve um entreveio, né? Um problema entre a justiça e também o entendimento de tudo isso por parte da defesa. Então, a gente teve essa situação aí envolvendo essas cestas básicas, que inicialmente
Segundo o Ministério Público, essas cestas seriam utilizadas para a compra de votos. Não foi o mesmo entendimento por parte da Justiça Eleitoral. No entanto, a Justiça teria orientado que essas cestas fossem repassadas para outra ONG para que fosse feita a distribuição, o que não foi acatado por parte da defesa da vereadora e acabou se estragando todo esse material. Isso também deve ser pauta durante os depoimentos do dia de hoje. Agora há pouco, Wellington, havia uma expectativa com relação se a vereadora iria ou não iria falar durante o seu depoimento, né? Inclusive, o advogado dela, o doutor Samuel Castelo Branco, ele chegou a dizer, né, ela vai falar, e de fato, ela, pelo menos a informação que a gente colheu agora há pouco, é que não só ela, como também o Alandilson e os demais 4 réus que já foram ouvidos durante a manhã de hoje, eles de fato chegaram a se manifestar. Hoje à tarde, Wellington, a expectativa com relação a essa fala da vereadora, agora há pouco a gente pôde perceber que ela já estava com 40 minutos de depoimento. O Alandilson também vai se manifestar. A Bruna Raquel, que é uma das assessoras, a Emanuele Pinho de Melo, que é uma das assessoras da vereadora, a Bruna Raquel e o Sávio, que são funcionários da ONG Vamos Juntos, eles também serão ouvidos durante o dia de hoje. A gente lembra que a vereadora Tatiana Medeiros e os demais réus respondem a essa ação penal ainda da Operação Escudo Eleitoral, que foi deflagrada pela Polícia Federal em 2024. De lá para cá foram 2 fases dessa operação. A gente viu também aí o advogado falando da DENARC 64, porque foi a primeira operação que identificou no núcleo financeiro do Bonde dos 40 a atuação do Alandilson Cardoso Passos. E de lá para cá foi feita toda uma investigação apontando que o dinheiro da facção teria sido utilizado para o financiamento da campanha eleitoral da vereadora nas eleições de 2024. E, de fato, né, a Polícia Federal houve toda essa investigação em que teria essa suspeita. Há uma informação com relação à questão de uso de R$2 milhões por parte da vereadora para a compra de votos nas eleições de 2024. Havia também essa suspeita com relação às cestas básicas, 900 cestas básicas, que também seriam utilizadas pela ONG para poder fazer o processo da compra de votos nas eleições de 2024. Tudo isso está sendo utilizado, principalmente pelo Ministério Público, Wellington, para que seja, de fato, caminho para todo esse processo de acusação contra a vereadora Tatiana Medeiros e os demais réus nesse processo. A gente está aguardando, Wellington, a saída, né, de alguns nomes, de algumas pessoas que foram, de todo esse procedimento que foi adotado durante a manhã de hoje. Imagino eu, Wellington, pela experiência que nós temos aqui, né, da equipe que trabalha durante toda essa semana, não só a gente como os demais colegas de imprensa, é que esse julgamento deve terminar em torno de às 14 horas, ou seja, não deve tomar a tarde toda, porque a gente já caminha aí para o depoimento, pelo menos até agora, da 4ª pessoa que está sendo ouvida pela juíza Júnia Feitosa. Wellington. Tá bom, Denis. Obrigado, meu irmão. Então, nosso queridíssimo Denis Constantino acompanhando todo o julgamento aí da vereadora Tatiana Medeiros, último dia de audiência do caso. Assessores fizeram pix. Foi mesmo, pai. Fizeram pix para eleitores, é isso que nós vamos saber, né? Estão sendo avaliados lá para, de fato, entender. O Denis contou ontem também, teve a história precisa ser provada de que eles tinham que mandar uma foto, né? Dizendo, ó, eu votei mesmo nela, manda o Pix. Olha, ó, lá na urna. E aí configura também crime eleitoral. Brasil! Eita, Brasil, velho, complicado, meu pai. Ninguém sabe mais quem é Brasil. Quem, né? Mostra nas lentes do Honda. Olha pra uma mulher dessa e vê que ela podia se envolver com essas coisas. Aí fica difícil. Fica difícil. Vem pra cá, deixa eu falar da